Boa tarde, a paz de Jesus. Meu nome é Alcimou. Tendo o privilégio nessa tarde e noite, estar aqui para trazer um recado de Deus para o seu coração. Eu falo que estou tendo o privilégio porque hoje pela manhã, quando eu estava com a igreja que se reúne pela manhã, foi tremendo o que Deus fez, a forma maravilhosa como fluiu a mensagem. Mas eu dependo e careço totalmente da ação poderosa do Espírito Santo. Para isso, nesse momento, eu vou pedir ajuda ao Espírito Santo para que aqui nesse lugar possa encontrar corações abertos, corações sensíveis, corações quebrantados diante do Senhor. E se não está dessa forma, quem sabe no final de tudo possa estar. Essa é a minha oração. Então eu convido aos irmãos nesse momento para orarmos e entrarmos na presença do nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor, como a gente tem já cantado, Pai. Mestre e amigo Jesus, nós estamos aqui para aprender de Ti, Senhor. E nessa tarde e noite, Pai, pedimos a Tua visitação a cada mente, a cada coração, que nada ao nosso redor, Senhor, possa estar atrapalhando, com certeza, a obra que Tu irás fazer nessa tarde e noite. Coloco a minha pessoa, Senhor, que eu careço e sou dependente, Pai, de Ti. E Te peço ajuda ao Espírito Santo de Deus para que a mensagem que Tu colocou no meu coração possa passar pelo meu e chegar dos meus irmãos. Obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa tarde e noite. Te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Estamos encerrando a série Resoluções do ano de 2012. Interessante que a primeira resolução ministrada pelo pastor Armando, a primeira, a segunda e também a terceira, ela foi mensagem que tinha muito a ver comigo, consigo, com cada um de nós. A forma que fomos desafiados e tomar a decisão, ter a resolução de se comunicar com Deus. Eu resolvo me comunicar com Deus. Lendo a palavra de Deus, buscando a presença do Senhor em oração. A igreja cresce à medida que a palavra de Deus também cresce no nosso coração. Nós crescemos em intimidade à medida que buscamos intimidade com o Senhor. E com certeza naquele dia, o pastor Armando falou, e como foi edificante. No segundo domingo, o pastor Armando, ele falou a segunda resolução que tinha a ver como eu preciso cuidar da minha saúde, né? Como o Aristide falou aqui, experiência pessoal, eu também fui uma pessoa bastante negligente no cuidado da minha saúde. Principalmente eu me preocupo tanto com os outros que acabo esquecendo de mim mesmo, que entendi que era negligência minha. E por sinal preciso muito, porque além de hipertenso sou diabético. Mais do que ninguém tem uma boa alimentação. E como eu fui desafiado, e por isso eu já estou perdendo alguns quilinhos, tenho mudado, tenho trocado, transformado hábitos alimentares na minha casa. E como tem sido muito, muito gostoso viver essa etapa também da minha vida. E no terceiro domingo nós fomos ministrados pelo pastor Armando mais uma vez sobre cuidar da mente, né? Sobre meus pensamentos. Eu confesso para vocês que eu amei aquela ministração, principalmente quando a participação do professor Ricardo Max, o biólogo, né? O cientista Ricardo Max, ministrando para nós sobre o funcionamento do cérebro, né? Como eu amei aquela ministração. Domingo passado, o pastor Zé estava aqui ministrando para nós quanto à resolução que eu resolvo para cuidar da minha família, cuidar da minha casa, muito mais de cuidar do bidé. Nem existe mais bidé, né? Cuidar do chuveiro, cuidar da pia, cuidar da torneira vazando, né? Mas principalmente cuidar daqueles que compõem o lar, a família, o marido que cuida da esposa, a esposa que cuida do marido,
os pais que cuidam do filho e até os agregados que Deus permite, né, como alguma sogra, tio, que a gente acaba herdando para cuidar dentro do nosso lar. E nessa noite, eu tenho o desafio de trazer como mensagem, a última resolução é: eu resolvo cuidar do meu próximo. Eu resolvo cuidar do meu próximo. Para isso eu preciso que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 25 ao 37, que é a parábola do bom samaritano. Eu confesso para os irmãos que, apesar de ter... Eu tenho um material que eu trabalhei na escola bíblica, quando tinha a escola bíblica na IBC, um tema que era aprendendo com as parábolas de Jesus. Mas essa parábola eu achei tão conhecida, era tão popular no nosso meio, que as crianças do Geração Futuro, com certeza elas contam a história do bom samaritano, mesmo porque é uma história em forma de parábola, né? Uma história bacana, fácil de se entender. Então, na época, eu recordo que eu tinha feito até eu pedi para que os grupos fizessem um sketch ensinando, né, e aplicando a parábola. Mas eu não tinha um material realmente para estudar, nunca tinha transformado essa parábola como motivo da aula. E quando eu recebi o desafio, eu passei a amar mais ainda a parábola, porque rico em grandes ensinamentos e desafio para a minha vida e para a sua vida. Principalmente porque Jesus, sem dúvida, ele foi e é um dos maiores professores, pedagogos que já existiu na face da terra. E durante todo o seu ministério, Jesus ensinou grandes lições, ou quem sabe extraordinárias lições sobre o amor, sobre a paz, sobre piedade, sobre compaixão, humildade, misericórdia, generosidade e principalmente obediência ao nosso Pai Celeste. E quando Jesus ensinava, sua sabedoria sobrepujava de qualquer ser humano. Jesus confundia os mestres religiosos da sua época, deixando todos maravilhados com sua sabedoria e também com a sua autoridade. Amor e compaixão sempre foi o tema maior que Jesus ensinou. Porque o amor e a compaixão genuínos são as marcas de um autêntico discípulo de Jesus Cristo. João, no capítulo 13, versículo 37, ele escreveu assim: por isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se estiverem dentro de uma igreja, se estiverem participando de um ministério, servindo no ministério. Não falou isso. Vocês são meus discípulos se vocês frequentarem dominicalmente a escola, aos cultos, porque tem uma Bíblia na mão, porque sabe articular a Bíblia, conhece os versículos, conhece os textos. Ele não falou isso. Pelo contrário, no versículo 35 fala: por isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amem uns aos outros. O próprio João escreveu em 1 João, no capítulo 2, versículo de 9 a 11, assim, ó: quem afirmar estar na luz, mas odeia seu irmão, continua aonde? Nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Aí, amados, a parábola do bom samaritano, e por sinal a palavra parábola é uma palavra, no nosso português, parábola, que vem de uma palavra grega, parábole, que quer dizer, ou significa, pôr ao lado. A intenção de comparar, é mais ou menos assim: você compara uma coisa com o tamanho e vê se é do mesmo tamanho, se está maior, se está menor. A parábola tem esse significado de você comparar. Por isso, sempre vem, é semelhante a... Aí começa ele usar coisas do cotidiano,
inclusive até objetos para comparar. Então, Jesus ele foi muito, se utilizou muito dessa ferramenta chamada alegoria. Alegoria. Jesus era conhecedor da vida do ser humano. Ele conhecia a vida do ser humano em todos os seus aspectos e meios. Jesus era familiarizado com a vida do agricultor, por isso existe uma palavra envolvendo a agricultura, do vinhateiro, do pescador, do construtor e do comerciante. Jesus conhecia também o exercício de algumas profissões, tais como a do fiscal da fazenda, do juiz e também do administrador. Jesus conhecia também a vida e a prática dos fariseus e dos péritos ou do doutores da lei. Ele sabia ministrar a todas essas pessoas, independentemente da sua posição social, formação e profissão. A parábola do bom samaritano destaca a verdade de que a compaixão, a generosidade, a sensibilidade e o cuidado com o outro são características indispensáveis na vida de um autêntico discípulo de Jesus Cristo, ou seja, um servo do Deus Altíssimo. Essa palavra tem tudo a ver com o tipo de igreja que somos, mesmo porque no contexto de pastorear, que nós vemos pastoreio mútuo, ou pastorear mutuamente, ela consiste em buscar, consiste em cuidar e curar a ovelha desgarrada ou a ovelha perdida, né? E nesse texto que nós vamos ler, apresenta atitude ou característica de pessoas, ou homens e mulheres, que estão dentro da nossa igreja e de uma forma alegórica tipificam pessoas ou estilos ou práticas de pessoas dentro da nossa igreja. Mas antes de entrar no texto, eu queria ler um pouco sobre o pretexto. Por quê? Porque a parábola do bom samaritano, ela tem uma conotação de trazer também a discriminação que havia entre o judeu e o samaritano. Mas o pretexto que eu queria ler mostra o contrário também, o samaritano para o judeu. Lucas capítulo 9, do versículo 51 a 56, diz assim: aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiro à sua frente. Indo entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo ou seja, os samaritanos, não receberam porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Mas só pelo fato de eles saberem que aquela comitiva a qual Jesus estava ia para Jerusalém, eles não quiseram nem receber, não foram hospitaleiros, né? Quem? Os samaritanos, né? Então, o que acontece? Olha o versículo 54. Ao ver isto, ou seja, a discriminação, a falta de acolhimento daquele povo, daquele povoado, os discípulos, Tiago, filho do trovão, e João, o discípulo amado do Senhor, perguntaram: Senhor, quer que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Misericórdia, né? Dois discípulos: Senhor, raio do céu na cabeça deles, porque eles não nos receberam com carinho, né? Aí, amados, aí vem o ensinamento do Senhor para aqueles dois que careciam de ensinamento, né? Porque aqui eles estavam querendo revidar a falta de atenção que aquele povo tinha. O versículo 55 fala assim: mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio destruir a vida dos homens, mas salvá-las. E foram para o outro povoado, né? Amados, agora nós vamos entrar no texto que faz parte da nossa ministração, a parábola do bom samaritano. E que está escrito lá em Lucas capítulo 25, do versículo 25 ao 37, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Diz assim: certa ocasião, um doutor na lei, ou um perito da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus,
de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ama o seu próximo como a si mesmo. Mas sabe o que é isso? Teoria. Teoria nós temos. Conhecimento da palavra, afinal de contas, era o quê? Doutor da lei. Ele conhecia a Torá, conhecia os profetas, conhecia as profecias, né? Então, de Bíblia, ele é expert. Esse que fez a pergunta, né? O perito, o doutor da lei. Jesus respondeu para ele. Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Sabe por quê, amados? Esse doutor da lei era do tipo que acreditava que a salvação era lei, pela lei. A verdade, né? O Senhor ainda não tinha triunfado na cruz do Calvário e ainda não tinha dito aquelas belas palavras: está consumado. Então ele vivia a doutrina de salvação pela lei. Porém, nós sabemos que hoje nós vivemos pela graça do Senhor. O texto poderia terminar aqui, porque Jesus respondeu a pergunta e deu um ponto final. Pronto, vai lá e faz o mesmo. E viverá. Na verdade, faça isso e viverá. Mas ele, versículo 29, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí então Jesus começa a falar a parábola que nós vamos aplicar ela nessa noite. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-os quase morto. Na verdade, a palavra é semi-morto ou desfalecido, né? Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, ou ao largo, ou desviou o caminho. E assim também um levita, quando chegou no lugar, viu e passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando desviado, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade, teve compaixão, teve o amor despertado no coração. A verdade é essa, né? Aproximou-se o samaritano agora desse homem caído, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, a sua BMW da época, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei toda a despesa que você tiver. Qual deles você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Quem perguntou agora que foi Jesus. Respondeu aquele homem, doutor da lei, aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Amém? É bonito, né? É bonito. Muito bonita essa história. Por sinal, algo que precisaríamos sair do nível de sentimento para o nível de ação em nossas vidas. Porque passar por dificuldades, amados, passar por aperto, passar por aflição não é bom. Eu confesso para vocês que eu já passei por momentos muito difíceis na minha vida. Porque não é bom ter que economizar no almoço para ter o que jantar. Não é bom, de forma alguma, né? Eu recordo que muitas vezes eu tive que comer aquele arrozinho com carne abafada. Carne abafada é carne em lata. Que não pode, né? Também não pode, que nós aprendemos aqui que não é uma boa comida para nós. Porém, eu recordo que muitas vezes eu tive que comer aquele... E a minha mãe dizia: é filha mignon, meu filho. Como naquela época a gente comprava assim, 1 quilo de carne com osso ou sem osso. Né? Não importava se era colchão duro, colchão mole, picante, né? Tem tanto nome agora, né? Era com osso ou sem osso. Então, acostumado a comer só carne com osso, então o abençoado carne abafada era filé mignon para mim, né? Então, durante muito tempo, o arroz com carne abafada foi meu jantar ou muitas vezes meu almoço. Eu recordo também que algumas vezes
momento de escassez na minha família. O meu lanche noturno, como criança, como pré-adolescente, foi 5 bolachas creme crackers com chá de capim santo. Aí talvez você tenha, mas pastor, mas é light, é light. Vai comer todo dia para ver o que é bom? E tinha que comer e dormir logo, porque daqui a pouco estava uma roedeira tão grande que nem conseguia dormir, a barriga roncando, né? Lá em casa, quando o lanche estava caprichado, né? Estava especial, era que suco de uva com um pedacinho de Marroco. Marroco hoje nós chamamos de o velho carioquinha, que também não pode. Amados, eu sou muito grato a Deus pelos bons samaritanos que Ele colocou em minha vida. Pessoas que foram amorosas comigo, generosas, pessoas que cuidaram de mim. Cuidaram espiritualmente. Quando cheguei com falha de caráter, todo arrebentado espiritualmente. Pessoas que tiveram a coragem de me confrontar com meus pecados, com meus erros para corrigir. Eu louvo a Deus. E por sinal, alguns já estão aqui. Quando eu cheguei, foi meus discipuladores. E hoje eu sou pastor e submete à autoridade espiritual a qual Deus tem me colocado nessa igreja. Mas foram pessoas que investiram na minha vida espiritualmente. Pessoas que cuidaram de mim espiritualmente. Eu recordo também pessoas que cuidaram de mim materialmente. Irmãos generosos que me abençoaram no decorrer da minha caminhada cristã. Hoje pela manhã, enquanto eu estava, eu recordei que um amado irmão aqui da igreja, teve um momento que estava difícil a situação financeira, e ele chegou com uma cartela de vale alimentação. Gente, aquele mês foi o mês mais rico que eu já passei da minha vida. E olha que era gordinho o negócio lá, né? O valor de cada... Naquele dia, como fala assim, tirei a barriga da miséria, né? Foi um momento assim, que bênção, chegou no momento certo e na hora certa. Deus assim foi tão bondoso usando aquele irmão que me abençoou no momento certo e na hora certa. Cuidou de mim materialmente. E muitos outros aqui, na compra da minha casa. Deus me abençoou. Pessoas generosas, pessoas amorosas, que tiveram a coragem, né? O desprendimento de contribuir, olhando para mim como um necessitado na época, para poder me abençoar. Pessoas também cuidaram de mim emocionalmente. Pessoas que me amaram, pessoas que me abraçaram, pessoas que me beijaram, principalmente por ser uma pessoa que, como eu sou, carente, né? Carente de relacionamento. Então, Deus tem suprido essa minha carência através de homens e mulheres de Deus que compõem a família IBC. Sem contar a mãe do meu coração. Por que do coração? Porque eu não sou filho dela, ela é minha doutor, que foi uma pessoa que, com todo desprendimento, batalhou muito para que eu viesse ser alguém na vida, quando na verdade muitos não acreditavam e diziam que eu ia dar para nada. Envergonhei o diabo para a honra e glória do Senhor. Amados, na parábola do bom samaritano, você note que os personagens, eles não são identificados pelos nomes, mas principalmente são identificados por suas características, suas funções e principalmente suas ações. O primeiro que aparece, os 3 personagens que aparecem, aliás, os 4 personagens que aparecem na parábola, foi o homem que foi assaltado. Ele é um anônimo. A grande verdade é que talvez ele era um viajante, o desempregado em busca de trabalho, quem sabe um boia fria, talvez um sem teto. Na verdade, ele era um anônimo, alguém carente, alguém desprotegido, alguém marginalizado, sem amigos, sem dinheiro, sem família, a sós no mundo, com milhões de pessoas que passam por esse momento, né? Nesse momento que nós estamos aqui ministrando. Ele estava jogado à beira da estrada, caído na sarjeta e abandonado. Mas Deus sempre levanta bons samaritanos, amados. Tem um exemplo muito recente. Aqui tem uma irmã, o nome dela é Gerlange. E por sinal, essa mesma pessoa, ela começou com um trabalho com alguns garis lá do Horto Municipal. E o ano passado, no final do ano passado, eu tive o privilégio de ir a um culto que ela fez.
um grupo pequeno dela lá, e ela começou a pregar o evangelho, e as pessoas começaram, ela conseguiu um espaço lá, e muitas almas foram alcançadas para Jesus. Eu estive lá, foi um momento muito especial. E essa irmã agora, Deus direcionou ela para cuidar de uma pessoa que ela conheceu, que mora dentro dos matos. A grande verdade é que ele não tem nem nome, nós chamamos ele de senhorzinho. Ontem, no encontro dos líderes, ele estava lá, eu abracei. Por que é que nós não chamamos ele de senhorzinho? Porque eu já perguntei o nome dele 3 vezes, ele falou 3 nomes diferentes. Ele tem um pouco de demência, ele estava muito maltratado. A grande verdade é que hoje ele está bem fisicamente, está sendo cuidado, está sendo alimentado por essa irmã, com a ajuda de outras pessoas do grupo pequeno também. E nós estamos atrás de encontrar seus parentes. Isso já foi anunciado no Jornal Povo, nós vamos levar na televisão. E quem quiser conhecer um pouco mais da história, você pode entrar no YouTube, CVV Salva Vidas. Se você não está anotando, depois você vai entrar lá e você vai ver um pouco, quem sabe você conhece, e vai nos ajudar a identificar qual a família desse homem que está meio psicologicamente um pouco perdido, né? Amados, voltando para a parábola, a grande verdade é que entra em cena aqueles que poderiam ser ou poderiam ter a solução dos problemas, ou o problema daquele homem que foi assaltado. O primeiro foi um sacerdote. E não é à toa que Jesus usou essa parábola. Por quê? Porque muitas vezes nós, como sacerdote do Senhor, agimos como esse sacerdote, que não era para agir como esse sacerdote. E diz assim o texto, lá no versículo 31, que casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Sacerdote, a função do sacerdote, a função essencial do sacerdote, o cargo do sacerdote era ser mediador entre Deus e os homens. Ele ministrava no santuário e ensinava o povo a guardar a lei do Senhor. Talvez era alguém que pregava, ensinava, mas esse sacerdote teve ação que não deveria ter. O sacerdote, ele tinha conhecimento da lei divina, consultando o Urim e o Turim. Esse sacerdote aqui era do tipo de líder que não se preocupava com a vida de seu ninguém. Pelo contrário, se preocupava simplesmente com sua posição eclesiástica, que ele ocupava diante do povo, né? Ele não se preocupava com salvação de seu ninguém. Ele não tinha sensibilidade de se preocupar com as almas perdidas, porque, na verdade, se preocupava com o seu status social também. Aparece um segundo personagem, o levita. Diz o texto no versículo 32 que, semelhantemente, um levita descia por aquele mesmo caminho e, vendo-o também, passou o quê? Ao largo ou ao longe, ou desviou o caminho. Levita, quem eram os levitas? Eles eram descendentes de Levi, filho de Jacó. Os levitas tomaram conta do santuário e da preparação dos materiais necessários para o culto. Os levitas eram pessoas especiais, como também com cargos especiais, eles ministravam o louvor e a adoração ao Deus Jeová. Esse levita aqui era do tipo que estava mais preocupado com o seu ministério, com o louvor e a adoração que ele desempenhava, do que com vidas necessitadas de Deus. Esse levita aqui era do tipo que cantava bem, dançava bem, tocava bem, mas não conseguia fazer ou ajudar a seu ninguém. A Bíblia fala que ambos, tanto o sacerdote como o levita, tiveram completa atitude de desamor. Completa atitude de desamor. Amados, enquanto eu estava ministrando, ou lendo, estudando, para ministrar para os irmãos, me recordei que uma vez Deus me levou a ter ações de bom samaritano. Eu estava vindo do meu grupo pequeno. Nosso grupo pequeno, a nossa reunião tinha sido na Tabuba. Eu tinha saído de lá quase 2 horas da manhã. Estava me dirigindo aonde eu morava, é lá no Eita. É lá no Mudubim, com Júlio Esperança. Eita, né? Onde é que você mora? Com Júlio Esperança. Eita! É, vizinho ao Vixe, que é o José Walter, né?
Eu estava me dirigindo da Tabuba para Conjunto Esperança, e quando ele estava entrando no Conjunto Esperança, 3 já da manhã, ou 3 e pouco da manhã, quando eu passei no meu carro, eu olhei assim para um ponto de ônibus e tinha 3 pessoas, um casal e uma criança no braço. E eu passei daquela pessoa, porque a minha esposa tinha, há pouco tempo, tinha falado, eu não vejo a hora de chegar em casa e esticar os cambitos. Não é bater as botas não, esticar os cambitos, certo? Cansado, eu também estava cansado, doido para chegar em casa, dormir, era de sexta para sábado, né? Acordar um pouco mais. Esses eram meus planos. Porém, ao passar, eu passei direto. 50 metros mais ou menos de onde eu passei, aí eu parei o carro. Quando eu parei o carro, que eu olhei para minha mulher, que ia perguntar, amor, vamos fazer alguma coisa? Antes de eu perguntar, ela disse, Deus está mandando a gente voltar, né? Eu disse, é. Aí voltamos. Fiz o retorno, cheguei lá, parei. Vocês estão indo para onde? Não, nós estamos levando o nosso neném para o Instituto de Medicina Infantil em Parangaba. Disse, olha, entra aqui que eu vou te deixar. Não, senhor, não precisa não. Entra, eu vou te deixar. Coloquei esse casal. E no percurso, o casal começou a falar que estava ali esperando que o ônibus passasse, mas nem sabia se ia, porque nem dinheiro do ônibus eles tinham. E daí eu pedi para o motorista levar em favor. Aí levamos, chegamos lá, ao deixá-los, e eles saíram, tchau, Deus abençoe. Aí quando eu liguei o carro, aí Deus falou assim, fica. E os cambitos da mulher? Fica. Eu olhei para ela e disse, Deus está mandando a gente ficar, né? Eu disse, é. Encostei o carro, desci do carro, deixei a Ana lá, me dirigi lá, uma fila grande, um bocado de menino com aerosol, tossindo, catarro, aquele jeito, né? Aí eu olhei assim, tinha umas 15 pessoas na frente do garoto. Eu disse, olha moço, eu estou esperando lá fora. Não, senhor, não precisa, não. Precisa, eu vou ficar. Fiquei no carro, baixei o banco, ronquei que babei. Você bate lá. Aí quando foi mais ou menos já 5 e pouco da manhã, quase amanhecendo, ele bateu, ó. Ô senhor, eu digo, não, entra aqui. Aí voltamos, né? Deixamos lá. Falei de Jesus para aquele casal e fiz questão de mostrar, porque eu, com certeza aquele casal, em algum momento da sua vida, ele vai pensar, um dia um crente fez isso por mim. Um dia um filho de Deus, o servo de Deus Altíssimo, fez isso por mim. Então, com certeza, se alguém chegar falando de alguma atitude errada de algum crente, ele vai lembrar que tem um crente que fez uma atitude diferente. Aí, queridos, a única coisa que eu falei, olha, tem uma igreja perto da sua casa, então vai lá, vá domingo no culto lá e agradecer a Deus pelo o que Deus fez através de nós. Isso é o grande o pagamento que você pode fazer para mim nesse momento. Senhor, então eu lhe prometo que eu vou para o culto. Quem sabe hoje em dia até um convertido para a honra e glória do Senhor, né? Mas esse sacerdote aqui, esse sacerdote da parábola, ele nem sequer olhou para o ferido. Às vezes, amado, nós nem olhamos para as pessoas. Nós estamos tão envolvidos com o nosso projeto, a nossa agenda, que a gente não para nem para olhar, tá certo? A gente nem olha, a gente não... Nós estamos agindo como sacerdote muitas vezes, porque nós agimos com insensibilidade muitas vezes. E esse sacerdote aqui, simplesmente, ele nem sequer olhou, não teve nenhum interesse, pelo contrário, ele desviou o caminho, né? O levita não, o levita ainda olhou, ainda foi lá para ver, né? Não é assim, né? Curioso, né? Tem pessoas que se aproximam para ver, rapaz, para ter o que falar. São os repórteres das más notícias. Para ter o que falar. Eu vi, pai. Meninos, eu vi. Eu vi. Gente do céu. Mas, assim, amados, muitas vezes nós falamos, mas eu tive pena daquele casal. Mas eu tive pena daquele homem. Mas eu tive pena daquele... Amado, quem tem pena não faz nada. Só tem pena. Sabe por quê? Porque pena fica no nível só dos sentimentos. E nós precisamos partir para o nível da ação. Foi o que aconteceu com o nosso terceiro personagem, o samaritano, né? O terceiro personagem era uma pessoa estranha. Talvez, assim, talvez era de onde não poderia vir pela rivalidade, como vocês viram, tanto no texto que eu li lá no capítulo 9, como no capítulo 10 de Lucas, que havia rivalidade dos dois lados, eram inimigos, não eram amigos.
Ele tinha tudo para rejeitar, porém ele não o fez. Pelo contrário, tá certo? Por quê? Porque é muito comum, quando a gente vê uma aflição, a gente vê uma dificuldade de alguém, a sensibilidade bate, a gente sabe o que é que faz? A gente simplesmente é um curioso. Rapaz, conta aí. Aí o cara conta que está arrebentado, que está com necessidade. Aí tá. E no final, às vezes, o camarada diz assim, vou orar por você. Eu vou orar para que Deus mande maná do céu. Deus não vai mandar maná do céu, não. Ele vai querer que tu abra o bolso e abençoe aquele coitado, amado, em nome de Jesus. Ou então para dizer, não, ele me falou, ele compartilhou, eu sei que ele está passando. Sim, mas foi o que você fez. Não é só para ficar no nível do conhecimento também não, dos fatos. Pelo contrário, nós precisamos transformar isso em ação. O samaritano, ou seja, homem de Samaria. O samaritano quer dizer vigilante, aquele que é vigilante. Quer dizer, aquele que vigia, aquele que é desperto. Tá certo? Vigilante quer dizer isso, né? Samaria se chamava a princípio de Shanron, que quer dizer vigília, quer dizer guardiã, que quer dizer sentinela. Então, os samaritanos eram desprezados pelos judeus pelo fato de ser uma raça misturada, ou seja, era uma junção de babilônicos com árabes, por isso eles rejeitados, era genérico, não era original, tá certo? Para o judeu. O samaritano aproximou-se decidido a fazer alguma coisa por aquele homem. Não foi só para olhar, não só passou ao lado como atitude do sacerdote, pelo contrário, ele se aproximou com a ação de fazer alguma coisa de real para aquele homem. O samaritano moveu-se de íntima compaixão e teve o amor despertado. Amados, eu não sei a tua vida. Talvez você tenha estado vivendo ou agindo como o levita, como o samaritano, como o sacerdote. Porém, se você está nessa situação, é o momento de, quem sabe nessa noite, você pedir a Deus para despertar o amor ou a compaixão no teu coração, para que você tenha ação concreta em direção àquele necessitado. Sabe o que é ter compaixão? Olha, compaixão implica em você ter empatia. Compaixão implica em você, nós, nos colocarmos no lugar do outro. Você coloca no lugar do outro. Aí você com certeza vai ter sensibilidade. Implica em estar junto e suprir necessidades. Compaixão implica em estar juntos e suprir necessidades. Aí eu recordei que uma vez eu tinha acabado de comprar um carro. Sonho, né? Andava a pé, de ônibus lotado, indo para a igreja, indo para o trabalho, era o tempo da pindaíba, da liseira mesmo, e quando as coisas começaram a melhorar, comprei o meu carro. Era um seminovo, né? Mas era um carro, né? E com 15 dias, o meu filho mais velho, o Daniel, foi para a faculdade e foi no carro. E uma pessoa atravessou a parede e pegou ele mesmo no meio, assim, do lado do passageiro, não foi do lado do motorista. Graças a Deus, né? Foi mais ou menos assim, umas 10 horas da noite, meu filho ligou: pai, deixa eu contar uma coisa pro senhor. Conta. Bati o carro, eu esfriei. O que foi? Não, pai, foi nada não, já resolvi. Como você resolveu? Não, ele me deu o cartãozinho dele e disse que amanhã eu procurasse que ele ia pagar. Para o carro, um Fusquinha. Quando ele falou assim, eu me arrupei todinho, misericórdia. Aí eu peguei, manda o telefone do cara, comecei a ligar. Gente, eu liguei umas 30 vezes. O sangue começou a ferver, fiquei com raiva. Aí, sabe, o velho senhor que era violento, veio assim, passando mil coisas. Aí eu vou pegar, eu tenho a placa do cara, eu vou atrás, não sei o quê. Brabo, eu brabo com aquilo, né? Aí eu consegui contatar com uma delegada amiga minha, e com o nome do placa identificamos onde o cara morava. A delegada mandou já um agente de polícia lá para fazer uma pressãozinha, e no outro dia eu fui com o Flávio Centurião. Eu fui até no carro dele. Quando eu cheguei lá, aí eu encontrei uma situação. Era um jovem, casado, a mulher grávida, morando num quartinho, alugado, estava para ser despejado porque estava sem trabalho.
Depois de eu dar um carão bem grande nele, porque ele mentiu para mim, para o meu filho, ele me pediu desculpa, né? Ele não era crente, e compartilhou um pouco da vida dele. Amados, como servo do Senhor, apesar de ter direitos, eu não pude pisar na cabeça daquele homem. Pelo contrário, ele disse: Senhor, o que é que eu faço agora? Aí o Senhor disse: faz o que tem que fazer. Mas, resumindo a história, eu paguei o meu prejuízo do carro, paguei o prejuízo do carro dele e ainda dei uma cesta básica para ele. E aquele homem, com certeza, nunca mais vai esquecer que um dia um crente teve uma atitude de compaixão, amor e misericórdia. Tá certo? O que é que nós aprendemos com essa parábola? As verdades quanto à vida desse bom samaritano. O samaritano sentiu compaixão daquele homem caído. Nós precisamos ter compaixão das pessoas caídas. Aquele samaritano ele desceu da sua cavalgadura, da sua BMW, do seu conforto. Ele desceu. Certa vez, conversando com uma pessoa que passou por uma situação assim, ele não teve coragem de colocar a pessoa no carro porque tinha sangue e podia sujar o banco do carro. Mas esse aqui não, pelo contrário, ele desceu do seu cavalo, aproximou-se com atitude de generosidade para aquela pessoa, tratou das feridas daquele homem machucado pelos salteadores, colocou-o sobre a sua cavalgadura, levou para a hospedaria, ou seja, o abrigo seguro, para deixá-lo em conforto e proteção. Amados, eu não posso pensando em abrigo seguro, conforto, eu não posso pensar em outra coisa a não ser a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela deve ser um abrigo seguro, porque a igreja é a comunidade do amor. A igreja é a comunidade da aceitação. A igreja é a comunidade do perdão. A igreja do Senhor é a comunidade da restauração. A igreja é a comunidade, é uma família onde construímos pontes de amizades e não muralhas de separação, como acontecia entre o judeu e o samaritano. A igreja, amados, é uma comunidade de pessoas generosas. Veja o que o bom samaritano fez. Ele pagou a internação daquele homem. Ele garantiu pagar a diferença quando voltasse. Isso chama-se, sabe o quê? Generosidade. Generosidade é a capacidade de se doar ou de dar, tá certo? Por exemplo, você quer carinho, você precisa dar carinho. Você quer beijo, você precisa beijar. Você quer ser amado, ame. Você quer atenção, dê atenção. Você quer respeito, respeite, tá certo? Sabe por quê? Porque o orgulho e o egoísmo são duas grandes muralhas, ou grandes barreiras, grandes muralhas, que comprometem o nosso agir com generosidade. Olha, o nosso orgulho e o nosso egoísmo são muralhas e barreiras que comprometem o nosso agir com generosidade. Estão lembrados que Jesus falou? Ele falou assim: faça aos outros aquilo que queres que faça com você. Certo? Amado, a gente colhe aquilo que a gente planta. A gente colhe amor, semeia amor. A gente colhe perdão, recebe perdão. A gente colhe, a gente planta, na verdade, planta respeito, colhe respeito. E assim por diante. Porém, tem muita gente que tem dificuldade de dar. E às vezes vem com aquelas orações piega, medíocre. Vou explicar para vocês o que seria uma oração medíocre. Senhor, me dá só o que eu preciso. Amados, eu não vou pedir para levantar a mão não. Alguém já orou assim? E achando que é humilde. Pior é isso. Não, isso aqui é falta de humildade. Porque você está pensando só em si, é egoísmo. A melhor oração para um crente não é: Senhor, me dá só o que eu preciso. O Senhor não é bobo, Ele conhece o coração e a intenção do homem. Pelo contrário, a melhor oração é essa aqui, ó: Senhor, me dá até o que eu não preciso, porque quando aparecer alguém que precise,
eu vou ter para dar. Amém? Essa é a melhor oração, amado. Sabe por quê? Porque você pensa só em você, você vai agir de forma egoísta. Olha, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, diz assim, ó: aquele que furtava, não furte mais. Antes o quê? Trabalhe com as próprias mãos para que tenha o que atender ou acudir quem o necessitar. Amados, vamos trabalhar. Deus abençoa com o trabalho. Vamos abençoar, né? Eu costumo dizer que as maiores vezes que eu fui chamado para abençoar alguém de forma material, não foi quando eu estava sobrando dinheiro, não. Porque quando sobrando dinheiro é fácil. Eu aprendi a ter um coração generoso. Quem me conhece, quem já foi, sabe que eu tenho buscado, eu tenho procurado desenvolver e não tenho permitido que o egoísmo tome conta do meu coração, porque o sistema mundano faz com que eu e você sejam pessoas egoístas, cristãos egoístas. Amados, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, diz assim, ó: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês o quê? Transbordem em toda obra. Amados, o Senhor é o supridor. Por quê? Porque olha o versículo 10 que aqui diz lá de 2 Coríntios capítulo 9. Aquele que supre a semente, o Senhor, ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Amém, né? Aquele que supre a semente, o Senhor nos dá semente e pão. O Senhor nos dá pão e semente, tá certo? Diz o texto, né? Agora, o que é pão para nós? O que é pão para você? Primeiro, pão, amado, não é apenas comida. E por sinal, Jesus falou, não viverá, né, somente de pão, mas toda a palavra que sai da boca do Senhor, que é o pão da vida, né? Não é apenas comida, o chapo-chapo, né? Não é. Pão é aquilo que eu vou utilizar para o meu deleite, para o meu prazer. Pão é isso, tá certo? Pão, amados, é aquilo que é para as minhas necessidades, que vai suprir as minhas necessidades. Quer um exemplo? Por exemplo, o meu carro é pão. O meu carro é pão. A minha roupa é pão. A minha comida é pão. A minha casa é pão. O meu dinheiro é pão. Pão é tudo aquilo que eu vou utilizar. Semente, amado, é aquilo que não é meu. Semente é aquilo que eu vou doar. Semente é aquilo que eu vou plantar. Semente é aquilo que precisa ser entregue, devolvido, tá certo? Só que, amados, existe coisa que vem na nossa vida que precisa ser semente em nossas vidas. O problema é que tem muita gente que acha que acaba comendo a semente. E quando se come a semente, sabe o que acontece? Não há colheita. Porque não tem semente para plantar. Não é dele, mas ele quer usar. Não é dele, mas ele quer gastar. Não é dele, mas ele não quer plantar. Existe coisa também em nossas vidas que já foram pão para nós, né? Porém, precisa ser transformado em semente para alguém. Vou já explicar para vocês o meu pensamento. Primeiro, aquele que foi pão para nós. Quer um exemplo? Aquele carrinho de bebê que está encostado lá na tua casa. Só que tu tem 50 anos e teu filho mais novo tem 30. Virou peça de museu. Mas eu me lembro, quando o meu bebê era bebê, que agora é bebezão. Gente, aquilo foi pão para ti. Era teu carrinho. Hoje você não está precisando mais. Então precisa agora ser semente para ti e pão para outro. Por isso você precisa doar. Você precisa abrir mão. E a pessoa que não é generosa acaba querendo reter, e acaba transformando a casa de sucata, né? De coisas velhas, né? Que não precisa de forma alguma, né? Amados, nosso dinheiro é pão e também semente. Só que tem muita gente que só olha para o dinheiro como pão. É meu, é meu. É meu.
é meu, né? O dinheiro é meu, ninguém tasca, que eu fui primeiro, né? Mas nunca é transformado em semente. O samaritano não era assim. Por ele ter uma característica de um homem generoso, pelo contrário, ele se doou, ele pagou a despesa daquele homem que estava ferido, né? E tem muita gente que tem dificuldade de dar oferta. Tem muita gente que tem dificuldade de dar o dízimo. Tem muita gente que tem dificuldade de ajudar na campanha, por exemplo, Geração Futuro, né? Mas tem muita gente que abençoa e também tão generosa. O ano passado, quando nós pregamos na resolução, eu decido, né, minimizar a dor e o sofrimento alheio. Foi a última ministração da série do ano passado, de 2011. Eu fiz um desafio de construirmos uma casa para uma pessoa aqui da comunidade. Eu até mostrei, estão lembrados? Espero que sim. Dona Marlene, hoje está na casa lá bonita, 3 quartos. Ela morava numa casa de papelão, rebocada com papelão, com tábua, pedaço de tábua. Hoje ela está na casa lá com piso, com água, com energia. Bem bonitinha. Fruto de quê? Pessoas generosas. Pessoas que se doaram, pessoas que atenderam. Para você ter uma ideia, o que nós gastamos na casa foi R$2.000. O resto tudo foi doação de tijolo, de cimento, doaram tinta, doaram energia, doaram madeira. E no final, a casa da dona Maria está lá, um brinco, né? Ela morta de feliz, dizendo assim: poxa, eu nunca esperava que eu ia viver numa casa tão bonita. Gente, muito simples a casa dela. Aqui na comunidade. Porém, nós tem mais 2 casas a ser construídas. Nós queremos começar a primeira a partir de agora. Já devemos cavar o alicerce e, com certeza, pessoas generosas que estão aqui poderão contribuir ou colocar em exercício, em ação, aquilo que está no coração. Então, depois você pode me procurar. Olha, qualquer coisa que sirva para uma casa, para a construção de uma casa, será bem-vindo em nome de Jesus. Então, o nosso dinheiro, amado, é pão, tá certo? Mas tem muita gente que acaba o quê? Comendo pão e também comendo a semente, né? Eu recordo que uma vez, pela minha desorganização financeira, eu estava deixando algumas atividades profissionais, tinha resolvido não ensinar mais matemática em cursinho, porque lá não era bom para mim, o âmbito era de pecado na minha vida. Eu resolvi não, enquanto eu não tivesse crescido, amadurecido, eu não continuar mais ali. A minha esposa tinha acabado de fazer uma decisão de vir para dentro de casa cuidar dos nossos filhos, porque estavam tendo problema quanto arrumar uma pessoa responsável para ficar, e nós tomamos decisões na nossa vida que diminuiu 40% do nosso orçamento familiar. Então, naquele momento, estava muito apertado o nosso orçamento familiar. E eu recordo que quando recebi o dinheiro, e chegou no momento de dar o dízimo, eu olhei mais ou menos assim, faz tempo, então, eu não sei quanto era o salário, mas vamos supor, eu tinha R$300 para dar, certo? De dízimo, como se fosse hoje. Só que eu dando o dízimo, eu ia ficar sem nenhum centavo. Ou era o dízimo ou eu. Ou era acreditar no que Deus fala, que fazer prova de mim, ou não fazer prova do Senhor. E eu fiquei naquela luta. Só que quando eu olhava para o dinheiro, eu olhava, pão, é meu. É meu. Eu suei, eu trabalho, é meu. A igreja não precisa não, tem muita gente lá rica que dá. Aí o Senhor falava assim, é semente. Aí eu dizia, é pão. Aí o Senhor falava assim, é semente. Aí eu dizia, é pão. Aí teve uma hora que o Senhor falou assim, meu coração bem, é semente, seu cabra. Claro que o Senhor não falou assim, é coisa do meu coração. Assim como Deus puxa macho frouxo, né? Amados, naquela manhã foi uma manhã de libertação, porque eu resolvi, Senhor, eu fui convencido pelo Espírito Santo que era semente, e eu dei como semente. Olha, eu nunca passei em toda a minha vida liso, um mês tão abençoado por Deus. Até lagosta eu comi naquele mês, né?
Porque o nosso Deus é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Ele fala que o justo não mendigará o quê? O pão, é promessa do Senhor. Então eu estava ali sendo provado, e foi muito bom naqueles primeiros momentos da minha vida cristã, porque eu sei que tem pessoas que têm vivido anos e mais anos na vida cristã, tem até PhD em teologia, mas não consegue ser uma pessoa generosa. Ele não consegue realmente dar ao Senhor como semente. Eu vou dar, porque isso vai ser semente para abençoar milhares de pessoas, como a Igreja Batista Central, com seus projetos sociais, com seus projetos de avanço do reino de Deus aqui na terra, tem alcançado pessoas para chegar aqui nesse abrigo seguro. Amados, semente é semente. Não podemos comer de forma alguma, pois se não vamos comer a semente, não vai ter colheita. Você quer ter colheita na sua vida? Então plante. Aqui é talvez a resposta para quem quer ser próspero. A prosperidade é você, a teologia ou a teoria da prosperidade, é você acumular tesouros, é você ter tanto, é números, né? Mas tu sabe o que é que a teologia diz para você ser próspero? Comece doando, comece plantando, transformando o seu dinheiro em semente e dando para que você mais tarde possa colher. Então eu penso assim: você quer colher? Então plante. Você quer ser abençoado? Então abençoe, começa abençoando, né? Então os grandes momentos da minha vida não foi eu abençoar quando eu tinha dinheiro, não, pelo contrário, foi dividir o pouco que Deus tinha me dado. Isso que é o lindo para o Senhor, né? A primeira coisa que o crente precisa, sabe o que é? É dar o coração. Porque se o crente não conseguir dar o coração ao Senhor, ele não vai fazer o Senhor de Senhor da sua vida. Pelo contrário, outros senhores vai sentar no trono da sua vida. Dentre eles está a fascinação por esse mundo, a prosperidade que esse mundo oferece, e não vai ser uma pessoa sensível à causa e à necessidade do outro que passa. Certo? Amados, voltando para a parábola para a gente encerrar, muito acho que o próximo, ou ajudar o próximo, nós devemos ajudar só os familiares, só os colegas, só os amigos, né? Com isso, sabe o que é que acontece? O nosso ciclo de amor fica muito limitado e a sua atuação muito restrita. Porém, o nosso próximo é aquele, ou na verdade, é todo aquele que necessita auxílio e quem podemos ajudar. É todo aquele que necessita de auxílio e quem nós podemos ajudar. Tiago, no capítulo 1, versículo 27, fala assim: a religião pura e verdadeira, ou sem mácula, para com nosso Deus e Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas o quê? Tribulações, na sua necessidade, e não deixar se corromper por esse mundo. Lucas, no capítulo 10, versículo 27, nós lemos esse texto dentro da parábola, que fala assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amados, no final da parábola, Jesus termina o relato perguntando aquele doutor na lei, qual destes três parece ter sido o próximo do homem? Você pode notar, o homem fez duas perguntas para o Senhor: que devo fazer para herdar a vida eterna? O que é que tu lê? A lei, a teoria. Ah, tá legal. Mas quem é meu próximo? Segunda pergunta do homem, né? Jesus agora aqui faz uma pergunta para aquele homem, né? Qual desses três aqui parece ser o próximo daquele homem aflito, ferido? O homem respondeu sem vacilar, sem titubear: aquele que usou de misericórdia para com ele. A sua resposta está correta, né? Amados, no versículo 37, 38, fala assim, ó: Jesus, para concluir, ele disse, né, ao doutor da lei: vai e procede tu de igual modo. E lá no versículo 28 do capítulo 10 diz assim: fazendo isso, viverá. Foi a primeira resposta que Jesus terminou aquele primeiro momento lá, né? Amados, qual destes três personagens você tem sido? Ou você é como um sacerdote? É como
um levita ou como um bom samaritano. Nós precisamos ter a mesma atitude do bom samaritano. Amados, nós temos bons exemplos na área de compaixão e misericórdia. Nós falamos, os espíritas, né? Eles têm a doutrina deles, salvação pelas obras, mais fácil. Madre Teresa de Calcutá, ela foi chamada para exercer também misericórdia, né? Exemplo, prêmio Nobel da Paz. Aí nós olhamos para Madre Teresa de Calcutá e olhamos para os espíritas, bacana, bonito, legal, né? Olhamos uma pessoa como Gerlange, que está cuidando do senhorzinho. Talvez você esteja olhando para mim, poxa, o pastor Simão foi legal, parou o carro 4 horas da manhã, foi lá, poxa, aquele homem lá da batida do carro. Gente, eu estou falando isso, não é para você achar bonito, não. É para você copiar. É para você fazer o mesmo. Vai e faz o mesmo. Foi as palavras do Senhor para aquele homem. Faz o mesmo o quê? Compadeceu-se dele, o samaritano fez, curou as feridas, aplicando óleo e vinho, colocou-os em cima do seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele, ele cuidou daquele necessitado. Amados, a nossa resolução final desse ano é desafiar você a decidir no seu coração a ser usado por Deus para cuidar daquelas pessoas que o Senhor tem colocado, certo? Diante de você ou diante de mim, ou seja, o meu próximo. Quero encerrar dizendo para vocês, isso aqui talvez é um conceito que você precisa sair daqui. Amar a Deus de todo o coração, alma e força, e amar o próximo a nós mesmos, não é para nos ajudar a herdar a vida eterna, não é. Pelo contrário, mas é para nos ensinar que tipo de pessoa nós somos. Você é e eu sou. Desafio para você, o Orlando falou hoje aqui. Esse mês de fevereiro nós estamos desafiando, apesar de precisar ser um estilo de vida para as nossas vidas, né? Ser generoso, ter compaixão no coração. Porém, quem sabe do carnaval? Você vai para a serra, você vai para uma praia, você vai para o sítio, vai para o sertão. Aproveite a oportunidade que está lá, tá certo? E seja um bom samaritano. Olhe para a aflição daqueles que estão envolvidos com essa festa que vai levar muitos, com certeza, sem ceifado desse mundo, sem Cristo principalmente. Aproveite para ganhar pessoas para Jesus. Não é só o seu lazer, não é só o seu descanso. Pelo contrário, tenha atos de compaixão, tenha atos de misericórdia e tenha atos de amor. Por isso, decida viver de forma generosa. Eu vou plantar a semente da palavra do Senhor com ações no coração daqueles que estão abertos à palavra do Senhor, né? Eu preciso estar próximo àqueles que estão próximos a mim. Sabe por quê? Porque enquanto nós nos calamos, muitos estão indo para o inferno sem Jesus. Mas eu não poderia encerrar essa ministração talvez dizendo um desafio para você. Você que tem estado como convidado nessa noite. Jesus quer ser o seu próximo. E você precisa ser próximo de Jesus. Mas Ele espera que você tome um passo. Porque com certeza, se você for próximo a Jesus, o Senhor vai colocar bons samaritanos na tua vida para te abençoar, para te ajudar espiritualmente, materialmente. Mas não adianta querer fazer obras se você não tiver a priori o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida, porque senão vai ser obras mortas, como alguns fazem aí. O Senhor vai te levar a ter esse estilo de vida, a ter essas características de pessoas generosas. Eu queria perguntar para você nessa noite, tem alguém aqui nesse auditório, lá na tendinha, ou aqui nesse auditório, quem sabe, eu quero aceitar Jesus. Eu quero fazer parte dessa família do amor. Eu quero fazer parte desse abrigo seguro. Eu estou baleado. Eu estou machucado pela vida. Eu estou machucado pelos salteadores desse mundo. Eu estou machucado pelo pecado, mas eu quero cura. Eu quero bálsamo sobre a minha vida. Eu quero óleo, eu quero vinho. E o Senhor quer passar, Ele quer te curar nessa noite. Ele quer te libertar, Ele quer te dar salvação.
Tem alguém aqui que gostaria? Levanta teu braço, eu quero orar por você. Eu quero aceitar Jesus. Alguém? Aonde está? Levanta teu braço assim, levanta teu braço, eu quero orar por você. Tem alguém? Amém? Dá um abraço aí. Aqui. Tem alguém que gostaria? Eu quero aceitar. Eu quero aceitar Jesus como seu Salvador. Tem alguém aqui? Levanta teu braço. Eu não vou insistir, estou encerrando já. Teu momento é hoje, tua hora é hoje. Tem alguém aqui? Levanta teu braço. Aqui nesse meio aqui tem alguém? Aqui no meio tem alguém que gostaria, além daquele lá? Alguém aqui? Levante o braço. Eu estou vendo o braço lá atrás, amém, né? Aleluia. Alguém na tendinha, tem alguém aí? Levanta teu braço. A gente dá para ver daqui, tem alguém? Levanta o braço, eu quero orar por você. Amém. A palavra de Deus que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Talvez essa palavra foi para você, crente no Senhor Jesus. Crente no Senhor Jesus. Você tem tomado a decisão de não ser mais levitas e nem mais sacerdotes como estes. Você quer ter um coração sensível à causa do sofrido. Você tem reconhecido que não tem sido tão quanto o samaritano, mas você tem tomado decisões nessa noite. Que atitude do bom samaritano. E quando se relaciona, eu queria que você ficasse de pé, que eu quero orar por você. Fique de pé, que eu quero orar por você. Amém. Teu povo, Senhor, ficando de pé na tua presença, Senhor, decidindo ser usado por ti para levar compaixão, misericórdia àqueles que têm sido, Deus, assaltados pelo pecado, pelo diabo, pelo sistema desse mundo, se portar com o próximo, se portar com os feridos física, espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Ó Deus, quase o teu povo todo aqui em pé. Eu me coloco também, Pai, diante de ti, como um deles. Porque às vezes, Senhor, no corre-corre, às vezes no desempenho, Pai, da minha atividade como pastor, eu não tenho estado tão sensível como poderia estar. Mas tu mexeste já no meu coração, Senhor. E eu coloco a vida dos meus irmãos diante de ti. Eu coloco também diante de ti a vida dessas pessoas que fizeram uma decisão por ti nessa noite. E desde já eu te agradeço por todas essas coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma para Deus, Jesus. Aleluia.